A população rural e urbana. Aula de Geografia, 3 de agosto. Livro, página 76. A população urbana e a rural. O conjunto de pessoas que vivem na área urbana é chamado população urbana, e o conjunto de pessoas que vivem na área rural é a população rural. O número de pessoas que vivem na área urbana e na área rural é diferente em cada município. A maioria dos municípios brasileiros, o número de pessoas que vivem na área urbana é maior do que o número de pessoas que vivem na área rural. Atualmente, podemos dizer que a maioria da população do Brasil vive na área urbana. População do Brasil. A população do Brasil, de acordo com a estimativa oficial que foi feita em 2016, é de 206.081.432 habitantes. Dos mais de 200 milhões de brasileiros, o percentual de mulheres é de 51,4%, em contraposição ao de homens, que está em 48,6% do total de habitantes de nosso país. A contagem total da população é realizada a cada década pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio do recenseamento da população. No entanto, este mesmo órgão libera anualmente a estimativa da população atualizada. Estes dados são utilizados tanto para a política pública quanto para as pesquisas. População urbana e população rural. A maior parte da população brasileira vive nas cidades. É essencialmente urbana. Cerca de 84% dos habitantes do Brasil vivem em uma zona urbana e apenas 16% na zona rural. Mas nem sempre foi assim. Até a década de 1960, a maior parte da população brasileira vivia no campo. Essa migração da população do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural, ocorreu de forma acelerada no Brasil, impulsionada pelo progresso da industrialização, e o crescimento da população urbana ocorreu no período de poucas décadas, causando consequências para a estrutura social e urbana do país. Distribuição da população. Em consequência dos processos de povoamento e sua relação com as atividades econômicas predominantes no decorrer da história do país, temos uma distribuição da população bastante irregular. A densidade demográfica do Brasil varia muito de uma região para outra e de um estado para outro. A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado nos estados da região norte é inferior a 6 indivíduos, enquanto nos estados mais industrializados e urbanos, como os da região sudeste, encontramos densidade demográfica superior a 360 habitantes por quilômetro quadrado. É o caso da população do estado do Rio de Janeiro, que possui uma população relativa de 365,23 habitantes por quilômetro quadrado, de acordo com os dados do censo de 2010. Crescimento da população brasileira. A população brasileira experimentou um crescimento bastante acelerado entre as décadas de 1960 a 1999. As altas taxas de natalidade, número de crescimentos, fazia com que os analistas considerassem o Brasil como um país jovem. No entanto, nos últimos anos, seguindo uma tendência mundial, este panorama tem se alterado. Os números recentes têm indicado uma expressiva queda no número de filhos por mulher em idade fértil, taxa de fecundidade. Uma mulher na década de 1940 no Brasil tinha em média 6 filhos. Em 2016, esse número caiu de apenas 1,7 filhos por mulher. A melhoria das condições de saúde, saneamento básico e educação impulsionaram uma urbanização e outros fatores também provocaram um expressivo aumento na expectatividade de vida da população brasileira. Em 1940, o brasileiro esperava viver em média apenas 46 anos. Em 2016, essa expectativa média da população brasileira supera os 75 anos.